Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Geotecnia Educacional e Profissionalizante. Hoje vou falar com vocês um pouco sobre como construir sumário automático, ok? Então, como construir. Vou colocar aqui para a gente se organizar e saber o que a gente vai ver hoje. Como construir sumário automático, lista de tabelas, lista de figuras. E para isso nós precisamos trabalhar com referência cruzada, tá? E também precisamos inserir legenda de figuras e precisamos também inserir legenda de tabelas. Mas não só isso, também é possível inserir, podemos assim chamar de legenda de equações. Dá para a gente deixar tudo isso automatizado no texto. Então, só para organizar um pouquinho mais aqui, antes de fazer essa lista de tabela de figuras e fazer o sumário, então colocar na ordem aqui que nós vamos trabalhar. Primeiro nós vamos pegar um texto e vou criar primeiro aqui eu vou criar as legendas. Legenda de figuras, depois eu vou para legenda de tabelas, depois vou para legenda de equações, tá? Após isso eu vou construir a lista de tabelas, depois vou construir a lista de figuras. Vou dar um exemplo de referência cruzada, como que se faz, e por fim vocês vão ter um sumário automático, tá? Então esse daqui é o primeiro ponto que nós vamos partir, e para exemplo eu peguei aqui um arquivo do Word, tá? Um arquivo aqui de até um livro que eu estou escrevendo, e coloquei, por exemplo, deixei tudo aqui, figura, deixei o texto, tudo sem tópicos, sem o item, né? Então tá tudo só formatado como texto normal, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Isso daqui também é importante, tá? Trabalhar com essa parte aqui de estilos que tem essa ferramenta é muito importante, que facilita o nosso trabalho, tá? Então primeiramente eu vou pegar e vou transformar essa parte aqui, introdução às fundações, em um tópico. Então tá aqui, ó, título 1. Então é um tópico grande, tá? Que é chamado título 1. Tamanho aqui 14 em times e negrito. Ah, professor, mas eu não sei como que faz isso. Pessoal, aqui se o seu título não tiver formatado dessa forma, título 1, título 2, título 3, você vai em título 1, que deve estar diferente, clica o botão direito, vai em formatar, e aí você vai dar qual é a formatação para esse estilo chamado título 1. E aí você seleciona aqui, ó, por exemplo, times, tamanho da letra, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, se ele tem espaçamento 1,5, se ele é justificado. Então você já deixa tudo isso pré-configurado para o estilo chamado título 1, ok? E aqui fica toda a descrição da formatação dele aqui nessa parte aqui que eu estou achurando, tá? Maiores detalhes de mudanças, por exemplo, você pode vir aqui, ó, formatar parágrafo, e aqui você pode fazer, além do espaçamento entre linhas, você pode dar um deslocamento para o parágrafo, 0,76 ou quanto você achar necessário. O alinhamento justificado, isso dá para fazer nos atalhos que eu mostrei na tela anterior. E aqui o espaçamento do texto.
antes e depois. Tá? Esse espaçamento antes e depois, conforme você está vendo aqui nessa ilustração, está um pouquinho pequeno, mas tem, ó, introdução às fundações, e você vê que tem um espaço aqui e um espaço maior antes, que é relativo a esse espaçamento que está aqui mostrado. Tá? Então, tudo ok. Então, estou com o meu texto normal. Então, por exemplo, ó, vou usar isso daqui de exemplo. Ó. Esse texto aqui, vocês percebem que ele é o normal, que é esse daqui, ó, mas esse normal não está justificado. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Clicar o botão direito, modificar, ó, tá como calibre. Eu vou alterar ele para times 11, não está justificado. Eu vou justificar ele, tá? E vou querer dar um parágrafo para ele, ó. Então, por exemplo, na primeira linha eu quero um deslocamento de 1,25. O espaçamento entre linhas de 1,5, tá? E vou deixar um espaço aqui igual antes e depois. Então, ok, tá aqui, ó. Então, já ficou automático esse texto normal, ó. É a parte textual. Vocês viram que aqui já deu o parágrafo no início dele, ó, onde eu estou passando aqui o mouse, tá bom? Bom, feito isso, então nós precisamos seguir para outra parte aqui do texto. Então vamos lá, tem aqui uma figura de exemplo, tá? Então essa figura ela tá com a parte normal, tá? Então por isso que ela tá com esse afastamento. Se você ligar o pi, você vai ver que ele tem um afastamento. Então se eu aplicar backspace, ele vai tirar esse espaçamento. E aí eu posso formatar, deixar essa figura centralizada, tá? De forma direta. Bom, para usar legenda, que é o motivo do nosso vídeo, você vai em referência, inserir legenda, e aí você vai selecionar, antes de dar a legenda, você vai selecionar aqui em opções, ó, rótulo. Você vai escolher, ó, ou vai criar um novo rótulo. No meu caso aqui eu já tenho, ó, figura, tá? Figure se fosse em inglês. Então eu estou trabalhando em português, então é figura. Se você quiser criar um fig, aí você pode vir aqui, ó, novo rótulo, e aí você vai criar aqui, ó, fig, ponto. Então aí já vai estar aqui na lista, ó, o fig, tá? Então eu quero trabalhar com figura, tá? Por extenso. Feito isso, você tem a parte aqui de numeração, que você pode incluir de acordo com o capítulo, tá? Ou você pode trabalhar com uma formatação geral. Você pode alterar a figura A, B, C, tem essas opções. Eu vou trabalhar com figura 1, 2, 3, normal, e vou trabalhar com uma numeração corrente ao longo de todo o trabalho, tá? Então, ok. Aqui você pode dar ok, tá? Então, essa figura, tá aqui, é relativo a essa figura 1 aqui. Então, isso daqui é o quê? Por exemplo, fundação rasa, tá? Deixa eu desligar o pi aqui. Então, fundação rasa de acordo com NBR 6122. É uma definição, né? Ela tem que obedecer certa uma questão técnica, né? Uma relação entre B e H. Isso diz respeito a uma classificação. Então, isso aqui eu vou colocar na legenda. Fundação rasa de acordo com a NBR 6122. Ok? E essa figura vai ser ao final desse capítulo aqui, ó, desse parágrafo. Segundo a BNT, NBR 6122, para que se caracterize como fundação rasa, a relação entre a profundidade de assentamento H deve ser inferior a 2 vezes a menor dimensão B da fundação, tá? E já deixei um parênteses que eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Não precisa fazer aquele tipo de chamada conforme figura tal. Não, basta você, ao final do parágrafo, você colocar entre parênteses qual que é a figura. Então, isso chama-se referência cruzada. Ó. O que vai acontecer? Então, vou aqui em referências e agora você vai aqui na opção essa daqui, ó, esse íconezinho aqui, ó, tá? Inserir referência cruzada, ó. Clica aqui, aí você, item numerado,
é o que está aparecendo aqui, ó. Perceba que aqui tem uma lista dessas legendas de figura. Quando nós fizermos na outra figura, ela vai aparecer aqui, tá? Então, item numerado, ok. O que nós vamos querer que apareça? Vamos aqui, ó, item numerado, figura, tá? Então, é aquela legenda que eu criei, figura. E tá aqui, figura 1, fundação rasa, de acordo com o NBR 6122. Legenda inteira? Não, eu não quero que apareça a legenda inteira ali. Ali basta aparecer o nome, que é figura, e o número dela. Ok, inserir. Fechar. Automaticamente, ó, percebam que está destacado porque foi criado um hiperlink, tá? Que conversa com esse outro hiperlink aqui, ó, da legenda da figura 1, tá? A partir de agora, você tem uma outra figura. Mas, professor, eu tenho um monte de figura. Bom, então vamos pensar o seguinte. Imagine, né, que você tem aqui essa outra figura. Você pode ver e tomar essa legenda, copiar e aplicar para outra, tá? Mas o jeito tradicional é dessa forma aqui, ó. Seleciona a figura, vai lá em referências, inserir legenda, figura, abaixo do item selecionado, tá? Dá OK. Automaticamente já foi para, ó, figura 2, tá? Então, figura 2. O que é figura 2? Exemplo de fundação em sapata, tá? Então, exemplo de fundação em sapata. Então, por exemplo, se nós quisermos chamar essa figura 2 após a figura 1, tudo bem, tá? Mas se você vai chamar aqui a figura 2 após a figura 1, tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. E se você precisasse chamar aqui, ó, fundação rasa, e você quer colocar aqui, ó, tá? Então, vou lá em inserir referência cruzada, vou clicar nesse íconezinho, tá? Seleciono aqui figura, legenda inteira não, apenas nome e número, e seleciono ela aqui, ó, tá? Fez isso, tá bom? Então, ficou vinculado, tá? Tá vinculado isso, tá vinculado com essa figura 2 aqui. Tudo bem? Entretanto, as figuras devem aparecer numa ordem sequencial. Figura 1, figura 2. Você não deve chamar no texto a figura 2 antes da figura 1. Então, dessa forma, você precisaria alterar a numeração dessas figuras. Então, o que você faz? Ó? Se essa daqui vai ser a primeira figura a ser chamada, então você pode recortar isso, seleciona, ó, vim aqui, selecionei legenda e a figura, apliquei um Ctrl X, venho aqui ao final do parágrafo, né, crio um lugar, um espaço para ela e adiciono figura 2 aqui, ó, tá? O que aconteceu? Eu troquei a ordem, porque essa é chamada primeira no texto e posteriormente essa outra figura que é chamada, tá? Pô, professor, mas agora ficou bagunçado, agora está chamando figura 2, mas a figura que está aqui, que vem primeiro é a figura 2 e deveria ser a figura 1. Basta você selecionar Ctrl T, seleciona todo o texto e botão direito aqui no item 2 aqui da figura, tá? Qualquer uma delas, atualizar campo. Atualizou. Aqui virou figura 1 e aqui a de baixo virou figura 2. E lá no texto, como estava amarrado, estava em referência cruzada, ó, olha o que aconteceu, automaticamente já atualizou. A figura 1, ela vem primeiro, então no texto lá também, você já tinha vinculado com essa daqui, ó, tá? Então já ficou tudo certo, ó. Chama figura 1, vem aqui e figura 2 é a próxima figura que aparece, tá? Então, imaginem essa situação, se você trabalhar dessa forma, inserindo legenda automática nas figuras, e inserindo referência cruzada no texto, o que acontece? Isso vai ficando automatizado. Se você tiver que inserir no texto, chamar uma figura ou inserir ela aqui,
né? Isso vai acontecer de forma automática, basta você atualizar, tá? Então agora, dando continuidade, vou trabalhar um outro item agora. Então, correlações, está aqui um tópico novo do livro que eu estou escrevendo. Então você vai aqui, ó, vou chamar de título 2, por exemplo, tá? Ou se for título 1, tá aqui, ó. Então perceba que ele já formata e já dá a numeração automaticamente, tá? Se for título 2, ele já vai seguir o item 1, ele já vai para 1.1. Se for um outro item, basta você clicar em título 1 novamente, ele vai aparecer como item 2, tá? E não tem o ponto depois do número, tá, pessoal? Só quando for para subdivisões. Por exemplo, quando é 1.1, aí tem 1.1, mas depois do último 1 não tem número, tá? Isso é a regra da BNT. Aqui, como já estava formatado para normal, automaticamente quando eu alterei aqui, né, ele já, tudo que é texto normal, ele já alterou automaticamente. E aqui nós temos a seguinte situação, tá? Vou tirar essa daqui, tá? Para exemplificar, tá? Essa daqui é a tabela 1. Então vou desmanchar aqui, vou desfazer para poder explicar para vocês. Então, no caso da tabela, você não deve deixar com formatação nenhuma, tá? O ideal é não ter essa distância aqui, né? Eu acabei aplicando, então vou tirar, removo, volta ao normal, tá? Então, selecionou a figura, vou lá, referência, introduzir legenda, inserir legenda e vou pegar a opção aqui, ó, tabela, tá? Então aqui, tabela. Mas se você não quiser usar tabela por extenso, você pode criar um novo rótulo, ó, tab, ok? Então criei tab, eu vou chamar de tab, tá bom? Abaixo do item? Não, tabela é acima do item, ok? Já apareceu aqui, ó, não tem nenhuma tabela anterior, então aqui é tabela 1. Só que eu quis chamar de tab, então vai ficar tab 1, tá? Parâmetros e propriedades obtidas a partir do NSPT. E agora, aqui no texto, onde estava chamando, ó, entre parênteses, essas propostas existentes que estão na tabela 1, então aqui eu preciso chamar tabela 1 aqui ao final. Então vou inserir referência cruzada. Vou pegar a opção tabela? Não, porque eu optei por chamar de tab. Então tab, legenda inteira? Não, apenas nome e número. Já está aqui, inserir, tá? Então ficou como? Ó, tab 1. E a tab 1 se refere a qual tabela? Esta daqui. Tudo bem? Então, se você precisar inserir tabela 2, tabela 3, se for antes, se for depois, não tem problema. A hora que você mandar atualizar, ela vai obedecer a ordem de aparência. Quem está chegando primeiro vai ficar com o número 1. E quem tiver as próximas tabelas vão ter a ordem alterada em função a partir do primeiro número. Então, falamos sobre inserir legendas de figuras, falamos de inserir legenda de tabelas, e agora eu vou falar sobre inserir legenda de equações. Aqui vou dar um exemplo, tá? Eu já tenho algumas aqui, então vou tirar isso daqui, tá? Então imagino que eu vou começar do zero. Então eu gosto muito de colocar elas dentro dessa tabelinha, tá? Essa tabelinha, como que eu coloco? Ó? Eu faço da seguinte forma: inserir tabela, coloco duas, separo um espaço menor, tá? Vou aqui, clico nela, botão direito, propriedades da tabela, vou em bordas e sombreamento e tiro todas as bordas, ó, tá? Se a sua não estiver aparecendo com essa linha tracejada que só aparece aqui para você visualizar e não se perder, basta você ir aqui, ó, layout, exibir linhas de grade. Ó. Se você tirar isso, ó, não aparece nada. Só que aí fica ruim de você, né, identificar, saber onde que está a célula dessa tabela. E aí você acaba se perdendo. Por isso que eu gosto de deixar essas linhas de grade. Só que essas linhas de grade não aparecem nem na impressão, nem no PDF, se você gerar. Então, criei aqui a tabelinha. Pego a equação, coloco aqui, tá? Aí, se você quiser centralizar ela, né, deixar centralizada, deixar espaço, é só selecionar essa região aqui, ó,
tá? E fazer essa formatação. Bom, agora o intuito nosso é colocar também uma legenda de equação. Como que você faz? Da mesma forma, ó, referência, inserir legenda, aí você vai procurar equação. Eu já tenho aqui equação, tá? Ah, mas eu não quero equação assim, eu quero com EQ. Bom, EQ eu já tenho aqui, mas eu vou fazer de conta que eu não tenho, tá? Vou excluir esse rótulo e vou construir uma aqui para vocês, ó. Novo rótulo, EQ, e aí você escolhe se você quer ponto aqui ou não quer ponto, ó. Vou deixar sem ponto, tá? Então ficou só EQ, tá? Mesmo que ele saia aqui fora, você recorta ele, ó. Você coloca ele de novo lá dentro do local onde você quer, tá? E aqui perceba que ele está com uma distância, né? Então, tira aqui esse espaço, né? Vem aqui e formata, tá? Ficou centralizado? Ficou do jeito que você quer? Ok, tá? Então, tá no tamanho times 11 e tá aqui, ó, equação 1, tá bom? Ah, eu quero com parênteses, então vem aqui dentro e coloca o parênteses, tá? Sem problema nenhum. Quiser com ponto, só ir lá e formatar o rótulo do jeito que você quer. A partir dessa primeira que você fez, basta você copiar e colocar para as demais, ó, tá? Essa não, que não tem, né? Vou colocar nessa, tá? Essa daqui vou tirar, vou colocar nessa. Olha, professor, mas está ficando tudo com EQ1, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Só vou ajustar aqui a formatação, tá? Basta você copiar e aplicar para as demais, tá? Está tudo como EQ1, pessoal. É o jeito mais fácil que tem de você construir o trabalho, né? Imagine que você tem aqui, ó, essa outra equação e aqui você não tem nada, né? Você copia essa primeira que está formatada direitinho, copia a tabela inteira, coloca para baixo e aí você vem aqui, ó, deleta essa equação, coloca a outra aqui internamente, tá? E o que faz? Ctrl T, seleciona todo o trabalho e aqui em equação, ó, clica o botão direito, atualizar campo, ó. Automaticamente, ó, 1, 2 e aquela que a gente tinha tirado, ó, equação 3, ó, tá? Então, como é o mesmo link, ele vai fazer uma ordem crescente, tá? E se você quiser, por exemplo, né, conforme segue, né, aqui no texto, ó, conforme aí você pode colocar aqui, ó, referência, inserir referência cruzada, aí você seleciona lá, ó, o EQ, legenda inteira? Não, apenas nome e número. E aí você relaciona qual que é a equação 1, ou é a 2, é a 1. Então, inserir, está aqui posto, ó, tá? Então, esse link aqui está relacionado com esse, tá? Aqui só não ficou inteiro porque eu acabei colocando ele fora, tá? Pronto. Então, tá feito aqui, inserir legenda de equações. Agora, que nós temos aqui, né, por exemplo, tenho tabela 1, se você quiser fazer uma tabela 2, você pode copiar isso daqui, vou ter uma tabela 2 aqui embaixo. Ctrl T, atualiza, tabela 2, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós fizemos esses exemplos. Agora, preciso construir, né? Então, antes de construir o sumário, eu preciso fazer a lista de... Vamos colocar aqui, ó, tabelas. Como está automatizado, se não tiver automatizado, não tem jeito, né, pessoal? Então, estando automatizado, o que vai acontecer? Você basta lista de tabelas, vou colocar aqui negrito, tal. E aqui na linha de baixo, eu vou lá em referências e aí você vai inserir, ó, inserir índice de ilustrações, ó, tá? Inserir índice de ilustrações. Aí vai ter a opção, ó, qual que você quer, ó, né? Então tá aqui, ó, do modelo, né? Tem algumas opções, clássico, tá vendo? Tem elegante. Então vou do modelo. E aí, nome da legenda. Eu quero fazer aqui a lista de tabelas. Então, essa daqui, ó, tá? Só que eu chamei de tab, né? Isso. Então, ok. Aqui, ó. Tá aqui a nossa, se você quiser tirar esse parágrafo, pode tirar. Então ficou aqui, ó, tab 1 e tab 2, ó. Já puxou automaticamente e já coloca qual que é a página que elas estão. Isso tá automático, tá? Vou copiar esse mesmo padrão,
Vou fazer aqui, por exemplo, lista de figuras. Nós temos 2 figuras. Então, vou lá de novo, ó. Referência, inserir índice de ilustrações. Ó. Do modelo, eu vou pegar, ó. É fig, é figura, figura, né? Que nós fizemos. Então, tá aqui, ó. Figura 1, figura 2 e a página que elas aparecem. Tá? Então, fizemos lista de tabelas, lista de figuras, referência cruzada, ensinei como que faz e está faltando quem? O sumário automático. O sumário automático, ó, você vai vir aqui, ó, sumário, e vai inserir ele, ó, sumário automático 1. Tá? Ah, não ficou legal. Vai aqui no 2, tá? Ó, certinho. Se quiser pode tirar esse espaço que tem aqui ou você formata ele, tudo bem? E aqui você pode fazer a formatação do título sumário com times 14, tá? Deixar na cor preto, negrito, tá? Se você atualizar ele, ó, atualizar o índice inteiro, ele volta para essa formatação, que é a formatação que ele estava. Ah, não é essa a formatação que eu quero, professor. Então você vem em referências, sumário, e aí você vai em personalizar sumário. E aqui você tem as opções, ó, de formatar. Você vai aqui, ó, modificar. E sumário 1 quer dizer título 1, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui e vou modificar ele, ó. Então vou aqui, parágrafo. Olha aqui, ó. Por que que ele está dando aquele deslocamento, né, na primeira linha? Por causa disso, ó. Então, se eu tirar aqui, ó, o que que vai acontecer? Ó? Ok, ok, ok. Tá? Olha lá, automaticamente, ó, o que que aconteceu? Ele mudou. Agora, se eu mandar atualizar, ele vai seguir, tá vendo? Porque ele está formatado lá na raiz, ó. Então, eu não quero assim, eu quero mudar mais alguma coisa, né? Então, você vai lá, modificar, vai sumário 1, tá? E vou, tiver alguma outra questão aqui que você queira, ó, tá? Vou tirar antes e depois, que não precisa, que eu já estou com espaçamento de 1,5. Então, ok, 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 tá? Tá aqui o sumário, ele aproximou um pouquinho mais, tá vendo? E isso porque só tem tópico maior, tá? Mas tem que lembrar também que aqui, ó, de acordo com a BNT, os títulos 1, eles são em maiúsculo negrito, né? Então aqui no sumário não está certo. Então você vai lá formatar, né? Sumário, personalizar, opções não, sumário, modificar, vai aqui em parágrafo, não, vai em fonte, e aí todas maiúsculas, ok, 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 pronto, está de acordo. Então vamos fazer um outro teste, ó. Vou pegar esse título, tá? E vou colocar aqui, ó, introdução às fundações, aí depois eu vou falar, por exemplo, fundação rasa. Aqui é o que? Eu vou lá nos estilos, né? E vou colocar título 2, ó, tá? Então o título 2, ele é maiúsculo, só que não é negrito. Então aqui, ó, modificar, não é negrito, mas ele é maiúsculo. Então vou aqui em formatar, fonte, todas maiúsculas, ok, tá? Esse é o título 2, é maiúsculo segundo a BNT, mas não é negrito. E agora nós vamos atualizar o sumário. Vamos ver o que vai acontecer. Apareceu aqui, só que ele apareceu como minúsculo. Então você tem que ir lá no sumário, né? Ó, sumário, referências, sumário, personalizar, e aí você vai modificar. Agora você vai modificar o sumário 2. Então, modificar o sumário 2, vou lá em fonte. Fonte, eu vou deixar todas maiúsculas, ok. Se você quiser deixar um pouquinho menor do que a outra, você pode alterar aqui.
E agora eu vou lá em parágrafos, vou tirar aquele espaço que tem entre eles, né? E vou tirar esse primeiro recuo, tá? E aqui, se você quiser deixar uma pequena escala, eu vou deixar 0 aqui, depois eu volto para alterar para mostrar. Então alterei tudo, ok? Mando gerar um novo sumário, tá aqui. Tem gente que não gosta, né? Porque aqui ficou só o recuo na letra, né? E a numeração está seguindo. Então você pode personalizar. Vou lá novamente, sumário, modificar. E agora você pode ir nessa parte, ó, né? De dar um recuo, tá? Ó, percebam, olha aqui para essa figurinha, ó, quem está mexendo, ó, é o número, ó. Então vou deixar aqui com 0,4, tá? Ok, 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 ok. Olha lá, ficou com esse leve recuo, tá? Então, para formatar sumário automático, você deve ir aqui. Então, porque senão toda vez ele vai desconfigurar, ele vai voltar para a situação não formatada. Então era isso que eu tinha aqui, por exemplo, para vocês. Espero que tenha ajudado, principalmente os que são meus alunos, onde eu peço relatórios, ou meus orientados de TCC, de IC, de mestrado. Espero que esse vídeo ajude vocês a produzir trabalhos, artigos, de forma mais organizada, automatizada, e assim conseguir um melhor alcance na publicação. Vai ajudar bastante, assim espero, tá bom? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até breve, tchau, tchau.